estejam bem. Eu estou ótima, graças a Deus. Essa é a nossa primeira aula de ensino religioso. E na aula de hoje vamos falar sobre a morte nas religiões. Vida após a morte nas religiões e espiritualidades. Um dos sentimentos humanos mais perturbadores é o medo da morte, aumentou a cultura. O medo de enfrentar esse momento acompanha o homem desde a infância, um temor provocado por várias dúvidas. Será que vai doer? Vou encontrar de novo com a minha família? Existe vida após a morte? A verdade é que ninguém quer morrer, entretanto, todo mundo morre. É uma eterna contradição. A religião, por sua vez, oferece às pessoas uma esperança de que a vida não termina. Mas será o que acontece quando a vida humana finda? A pessoa ressuscita ou reencarna? E depois? Em todas as religiões, a morte não representa o fim. As crenças cristãs acreditam que a morte é uma passagem, uma transição para uma nova vida. O espiritualismo e o judaísmo acreditam que é apenas uma etapa na evolução do espírito. Para a filosofia, a sobrevivência do espírito humano, a morte do corpo físico e a crença na vida e no julgamento após a morte já era encontrado na filosofia grega, em especial em Pitágoras, Platão e Platino. Já Sartre, filósofo francês, defendia que o indivíduo tem uma única existência. Para ele, não há vida nem antes do nascimento e nem depois da morte. A doutrina niilista fala que, sendo matéria a única fonte do ser, a morte é considerada o fim de tudo. Mas aí vem a doutrina panteísta e diz que o espírito, ao encarnar, é extraído de todo o universal, individualiza-se em cada ser durante a vida e volta com a morte à massa comum. Para o dogmatismo religioso, a alma, independente da matéria, sobrevive e conserva a individualidade após a morte. Os que morreram em pecado irão para o fogo eterno, os justos para o céu, gozar das delícias do paraíso. O budismo prega o renascimento ou reencarnação. Após a morte, o espírito volta em outros corpos, subindo ou descendo na escala dos seres vivos, homens ou animais, de acordo com a sua própria conduta. Para o hinduísmo, a alma se liga a este mundo por meio de pensamentos, palavras e atitudes. Quando o corpo morre, ocorre a transmigração. A alma passa para o corpo de outra pessoa ou para um animal. Islamismo. Alá, que significa Deus, criou o mundo e trará de volta à vida todos os mortos no último dia. As pessoas serão julgadas e uma nova vida começará depois da avaliação divina. Esta vida seria então uma preparação para outra existência, seja no céu ou no inferno. Espiritismo. O Espiritismo defende a continuação da vida após a morte, no novo plano espiritual, ou pela reencarnação em outro corpo. Aquele que pratica o bem evolui mais rapidamente. A Igreja Evangélica acredita no julgamento, na condenação, céu ou inferno, e na eternidade da alma. A Igreja Adventista do Sétimo Dia. A Igreja Adventista do Sétimo Dia acredita que os mortos dormem profundamente até o momento da ressurreição. Quem cumpriu seu papel na terra recebe a graça da vida eterna, do contrário, desaparece.
a Igreja Batista? A Igreja Batista crê na morte física e na morte espiritual. O catolicismo prega que a vida depois da morte está inserida na crença de um céu, de um inferno e de um purgatório. O judaísmo crê na sobrevivência da alma, mas não oferece um retrato claro da vida após a morte e nem mesmo se existe o fato. Candomblé. O candomblé vê o poder de Deus em todas as coisas e principalmente na natureza. Morrer é passar para outra dimensão e permanecer junto com os outros espíritos, orixás e guias. Umbanda. O Umbanda sofre influências de crenças cristãs, espíritas e de culto afro-orientais. Como não existe uma unidade ou um livro sagrado, alguns umbandistas admitem o céu ou o inferno dos cristãos, enquanto os outros falam apenas em reencarnação e karma. Então, meninos, hoje nós falamos sobre a morte após a vida em diversas religiões. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, tá? Fiquem todos com Deus e até a nossa próxima aula.